Seja muito bem-vindo, aluno e aluna da Escola Dominical. Vamos começar mais uma aula. Hoje vamos começar a lição de número 12 sobre santificação. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, aluno e aluna, que tem se dedicado em assistir os vídeos, fazer as lições e se esforçar para pôr em prática o que nós temos aprendido. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser um exemplo para os outros. Bom, pega aí a sua Bíblia, sua apostila, vamos começar a nossa aula. Vamos começar lendo o texto de Efésios, capítulo de número 4, dos versículos 14 ao 16. Amém? Diz assim o texto: Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou doutrinas. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Verso de número 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Verso 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Tudo que nós aprendemos até aqui, as nossas lições, da nossa apostila sobre os fundamentos da fé, dessa nossa apostila sobre o caráter cristão, foi para nos preparar para essa lição, para entender essa lição da santificação. Precisávamos aprender sobre as virtudes do fruto do Espírito e também precisávamos entender todas as bases que vão construir um caráter igual ao de Cristo. Caráter cristão não é um caráter diferente, é um caráter igual ao de Jesus. Por isso, as nossas apostilas foram tão enfáticas e as nossas lições foram tão direto ao ponto. É para que eu e você desenvolvêssemos o caráter de Jesus em nós, ou seja, o caráter de Cristo. Santificação, de acordo com a Bíblia, tem a ver com perfeição. Tem a ver com buscar uma vida em perfeição diante do Senhor. John Wesley, ele estimulava as pessoas à volta dele a buscarem esse estilo de vida. Santificação não é um evento, não é um episódio. Santificação não é um momento. Santificação, para nós que cremos em Jesus e nascemos de novo, deve ser um estilo de vida. Pense sobre isso. Um estilo de vida santificado ao Senhor. Há uma frase do John Wesley que diz assim, você encontra ela aí na sua apostila também. Ela diz assim: a perfeição cristã também é entendida como o processo de santificação. Perfeição tem a ver com andar em santificação. Então nós vamos ver um pouco na nossa lição aqui, nós vamos ver um pouco sobre esse processo de aperfeiçoamento chamado santificação. Então, acompanha comigo sobre essa maravilhosa parte do caráter de Cristo como estilo de vida para mim e para você. Bom, até aqui, as nossas lições, as lições que a gente recebeu, elas serviram de base e de nutriente para que a gente pudesse crescer e desenvolver na nossa santificação. E eu queria que a gente pensasse um pouco nesse crescer e desenvolver como o processo de gerar uma vida. Que nós temos o processo da gestação, e aqui fazendo um comparativo, é quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela entra no nosso coração como uma semente e começa ali a germinar, a frutificar. E aí, a partir desse momento em que nós deixamos a palavra germinar e frutificar, ela nasce dentro de nós, Jesus nasce
dentro da nossa vida, e isso vai nos levar ao batismo, a nossa profissão de fé, é externar a nossa fé em Jesus. E isso acontece através do batismo. Tudo que eu estou falando aqui a gente já viu nas nossas lições. Eu só estou relembrando para você, para a gente poder entender o processo da santificação, por onde a gente vem passando até a gente chegar nela. Depois que nós somos batizados, melhor, depois que nós recebemos a palavra, ouvimos a palavra, ela entra no nosso coração, germina, ela gera Jesus em nós, nos leva ao batismo. Agora nós precisamos crescer. E como é que nós crescemos? Com experiências espirituais manifestadas no mundo real, no mundo físico. Como isso? Pode ser com um momento de evangelismo, pode ser com um momento em que você está conversando com um colega de colégio ou um colega de trabalho e você fala de Jesus àquela pessoa e aquela pessoa fica cheia de esperança em determinada situação que de repente ela não via mais esperança. Isso é uma experiência de crescimento no espírito. Isso também faz parte do processo da santificação. E aí nós chegamos ao que nós lemos em Efésios capítulo 4. Nós chegamos ao momento da maturidade, que é o momento onde nós estamos mais sólidos na obediência a Deus. Estamos mais fortes em evangelizar as pessoas, em pregar a palavra, em levar essa verdade maravilhosa que é Jesus àquelas pessoas que não conhecem. Então, olha como é que é interessante esse processo para a santificação. É um processo onde há a gestação, a palavra em nós, o nascimento, o crescimento e a maturidade. Ou seja, a vida cristã é em si um privilégio para nós. Meu aluno e minha aluna, você que recebeu a Jesus, você que compreendeu a necessidade de Cristo na sua vida, é um privilégio para mim e para você. Porque sem Jesus nós não conseguimos nada, não alcançamos nada. Então, a santificação ela é uma bênção dada do Senhor a nós. O Senhor nos dá a bênção da santificação, que é caminharmos até que nos tornemos mais parecidos com Jesus. A gente já vai falar sobre isso. E olha que interessante. Só que para que isso aconteça, nós precisamos que a nossa mente seja totalmente transformada. Porque você já deve ter conhecido muitas pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra, até já passaram pelo batismo, mas desviaram, abandonaram a fé, saíram do evangelho. Por que será? Qual será o motivo por trás daquilo? E o interessante é que essa vida de santificação, esse processo de santificação, Deus tem muita consciência de que nós somos imperfeitos. Por esse motivo é que Ele enviou Jesus para mim e para você, para que Jesus fosse o modelo que nós deveríamos seguir. Porque para a gente poder aprender, por exemplo, para você poder fazer um bolo, você segue uma receita. Mas se você vir alguém fazendo um bolo, com a receita você aprende mais do que você só ler sobre como fazer o bolo. O exemplo é muito mais forte do que aquilo que foi dito. Mas o exemplo, ele vai consolidar, ele vai dar certeza e convicção daquilo que nós lemos. Por isso Jesus veio, para que ele fosse o exemplo para que nós pudéssemos segui-lo. Ele é o exemplo de alguém que tem uma vida plenamente santificada para Deus. E ele deixou todos os sinais, todos os caminhos, todos os ensinamentos para que eu e você pudéssemos segui-lo e nos tornarmos também santificados. Ainda que eu e você cometamos algum erro, a gente tropeça, faz alguma coisa errada, mas ele é o nosso recurso, o nosso ajudador. Então, uma vida santificada só tem sentido se ela vai de encontro a Jesus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Olha que fantástico. Você pode olhar aí na sua apostila esse processo perfeito e maravilhoso que é a santificação. Mas como buscar a santificação?
Bom, tudo começa na nossa mente. Primeiro, todas as coisas vão começar na nossa mente. Inclusive a busca para a santificação. Sem que a nossa mente seja transformada de verdade pelo Evangelho, como nós citamos no processo da geração de uma vida, sem que a palavra entre no nosso coração, também alcançando a nossa mente para a transformação, a gente não vai se importar em buscar uma vida santificada. Mas a partir do momento em que a gente entende essa verdade e que é uma necessidade na nossa vida, a gente começa a deixar que o Espírito trabalhe na nossa mente. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Tudo começa na nossa mente. Nós precisamos, uma vez que ouvimos a verdade do Evangelho, precisamos agora nos dedicarmos e colocarmos no nosso coração: eu quero ter uma vida santificada e eu vou buscar uma vida santificada todos os dias. Porque, meu aluno, minha aluna, vai ser todos os dias. Por que deve ser todos os dias? Porque até que Jesus volte. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Então nós devemos fazer isso dia após dia, buscar a santificação. Precisamos que essa transformação da nossa mente seja dada por Deus. Porque eu e você não conseguimos transformar sozinhos a nossa mente. Se conseguíssemos fazer isso, Jesus não seria necessário. E olha como ele é importante na minha e na sua vida. Porque sem Deus e sem Jesus, nós jamais conseguiríamos deixar a nossa vida de pecado. A nossa mente jamais seria liberta do cativeiro do pecado. Então é importantíssimo que o Senhor venha e liberte a nossa mente. Aliás, tem um texto em Colossenses 3, capítulo 3, versículo de número 2, que vai dizer que Deus está tão interessado na sua libertação, na sua salvação, que ele vai salvar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Olha que fantástico. Deus está interessado na sua salvação. Ele está interessado na sua libertação. Por isso todo esse processo, porque a santificação é um processo que vai tirando de você tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que faz com que eu e você não permaneçamos na presença de Deus. O processo da santificação vai arrancando de nós. Olha que coisa maravilhosa. Por que precisamos da santificação? Você já parou para pensar? Por que eu preciso da santificação? Bom, em primeiro lugar, a gente deve buscar a santificação, porque sem a santificação nós jamais veremos a Deus. Aliás, Jesus está prestes a voltar. Hoje, no dia de hoje, Jesus está mais perto de voltar do que estava ontem. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, vai nos mostrar que se nós não buscarmos a santificação, jamais iremos ver a Deus. Olha que coisa preocupante. Já imaginou? Nós percorrermos, imagina comigo aqui, vamos colocar nossa imaginação agora em atividade. Imagina que você e eu estamos numa corrida, numa maratona. A gente está correndo. O nosso objetivo, como quem corre, é chegar no pódio, é alcançar o final e termos a vitória. Agora você imagina, estamos na corrida, na maratona, e aí de repente alguém grita que a maratona acabou, e nós ainda estamos no meio do caminho. Ou seja, não percorremos tudo aquilo que deveríamos percorrer, não chegamos na vitória e nos esforçamos sem que alcançássemos alguma coisa. Uma vida sem a santificação tem esse paralelo, é parecido com isso.
A pessoa que não busca a santificação, ela pode trabalhar, fazer diversas coisas dentro da igreja, praticar o bem, mas se ela não busca a santificação, que é um ponto importantíssimo na vida e no caráter cristão, a Bíblia vai dizer que sem a santificação eu jamais verei ao Senhor. Então olha que preocupante. Por isso que eu e você devemos dia a dia mortificar o nosso eu e buscar a santificação para nos aproximarmos e podermos ver ao Senhor. Porque esse é o objetivo da santificação. A santificação não é para que você fique rico, mais bonito, mais alto, com os olhos azuis. Não é para que você tenha o carro do ano, nem tenha a sua conta gorda. Mas é para que você e eu possamos sim ver ao Senhor e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Olha que glória, olha que maravilha. Então, aluno e aluna, nós precisamos ter isso em mente. A santificação, ela não acontece de um dia para o outro, não. A santificação é um processo. A santificação, eu acredito até que nesse processo, Deus ele vai testando a pessoa, ele vai colocando essa pessoa na prova para que ela veja o quanto ele é bom e o quanto ele precisa, e o quanto a pessoa precisa de Deus. Por isso o processo da santificação, eu vou ser bem sincero aqui, que no processo da santificação, nós passamos por muita dificuldade, muita luta, muitas coisas se levantam contra nós e isso é normal. Se você olhar para a vida de Jesus, muitas vezes isso aconteceu. Não vai ser diferente com você e comigo. Ok? John Wesley dizia que o processo da santificação é um processo dinâmico. É um processo onde nós somos transformados, renovados, dia após dia. Então, pode ficar tranquilo. Você não será santificado de hoje para amanhã. É um processo. Vai levar, você aqui muito otimista, vai levar somente toda a sua vida, toda a sua trajetória. O apóstolo Paulo ele diz algo muito interessante no final do ministério e também da vida dele. Ele diz que ele conseguiu chegar no final da sua carreira. Ou seja, ele passou por todos os processos de uma vida que deve ser totalmente voltada a ser santificada. Não vai ser diferente comigo e com você. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então por que nós precisamos da santificação? Sem ela, sem a santificação, jamais veremos ao Senhor. E que triste seria se nós buscássemos o aprendizado, o ensinamento da palavra do Senhor e no final esquecêssemos da santificação e quando o Senhor retornar, e Ele vai retornar, nós não pudéssemos vê-lo, não pudéssemos estar diante dele. Muito pelo contrário, Ele dissesse: apartem-se de mim, se afastem de mim, porque eu, diz o Senhor Jesus, não conheço vocês. Já pensou que triste? Naquele grande dia, de repente, Ele dizer isso para alguém que se dedicou tanto à obra, mas esqueceu do processo da santificação? Muito triste, né? Então a santificação deve ser buscada. Busca a santificação. Amém? Bom, agora que a gente entendeu esse processo da santificação, e eu recomendo a você que você estude mais uma vez os textos que a apostila traz para nós, para que possa ficar bem fixado na sua mente o quão é importante a santificação. E tudo que nós vimos até aqui, você precisa saber de uma coisa. Deus ele deseja santificar cada área da sua vida. Cada área da sua vida Deus deseja santificar. Ele deseja santificar as suas emoções, deseja santificar as suas finanças, deseja santificar a sua profissão, ele deseja santificar tudo em você, tudo. Porque ele não quer perder nada que está em você, ele não quer te perder para nada. Por isso ele deseja santificar tudo. Há um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, os versículos
23 e 24, depois você pode ler todo o Tessalonicenses, que é muito interessante, aliás, é um texto muito bom. Mas esse texto, esse trecho que eu citei, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é interessante que ele vai falar que Deus ele deseja salvar sua mente, seu corpo e seu espírito, como a gente tinha falado antes. Então olha como é que é interessante, Deus ele é integral, certo? Ele é um Deus pleno, ele é um Deus completo, ele não quer perder nada de você. Para isso, ele deu para a gente o processo da santificação. E ele deseja até santificar os relacionamentos, a nossa mente, santificar tudo em nós, a fim de que ele não nos perca para nada. Por isso ele enviou Jesus. E o interessante é que o resultado da busca à santificação traz ao nosso interior algumas mudanças. O nosso homem interior, ele se transforma em renovação, que eu quero dizer, ele se renova, ele é transformado porque, por causa do processo da santificação em Jesus, pela sua palavra e o Espírito, o nosso homem interior ele vai sendo completamente renovado e transformado. A gente começa a ter novos valores internos. As nossas motivações elas mudam, as nossas motivações elas também se renovam. Os nossos sentimentos mudam. A gente começa a se tornar mais parecido com Jesus. E como a Escritura diz, que tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então os nossos sentimentos começam a ser transformados também. De repente, não sei, você é uma pessoa que tem instabilidade emocional ou tem baixo autoestima, não sei. Mas o processo da santificação ele vai tocar em cada uma dessas áreas, em você e em mim. Porque Deus não quer perder nada na gente. Ele não quer nos perder. Que eu preciso trazer um momento para você refletir. Eu quero que você agora, nesse momento, pare e analise a sua vida com a seguinte pergunta. Eu tenho buscado, eu entendo o que é a santificação para que eu possa buscar ela todos os dias? Essa aula que nós estamos terminando daqui a pouco, ela é fundamental para que você entenda a importância do processo da santificação. Sabe, enquanto nós não entendemos essa importância, nós vivemos uma vida, muitas das vezes, sem sentido. Uma vida que nós acabamos nos frustrando porque nós não sabemos aonde vamos chegar. As pessoas até podem falar, de repente até eu ou você já falou, não, o meu destino é o céu, o meu caminho é a morada do Senhor. Mas isso pode acabar não sendo verdade no seu coração por um simples fato. A sua vida não está voltada à santificação. Então isso é importante. Meu aluno, minha aluna, você que nos assiste, é importante que você reflita. Minha vida tem sido uma vida que busca a santificação? Se não, esse é o momento de você começar. É o momento, Deus está te dando agora a oportunidade de entender a importância da santificação, do processo, para que agora você possa viver uma vida santificada. A Ele, ao Senhor. Porque toda a glória e toda a honra é para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Então, meu aluno, minha aluna, eu me despeço aqui com essa reflexão. Que você possa, de verdade, tirar um momento e pensar, será que a minha vida tem sido santificada? Que você possa pegar a sua apostila, pegar a Bíblia, tirar um tempo de qualidade. Eu sei que você agora está tirando um tempo de qualidade para estudar, mas tirar um momento de qualidade, um momento um pouco maior do que esses minutos que nós estamos aqui passando juntos, e de verdade ir até o Senhor e perguntar ao Senhor, Senhor, minha vida tem sido uma vida que agrada ao Senhor em santificação? E a partir daí deixar que Ele transforme a sua vida. Então eu me despeço aqui, que Deus abençoe a sua vida. Você pode rever essa aula. Se essa aula de fato tem sido maravilhosa e esse momento de escola dominical tem sido bênção na sua vida, compartilhe aí com seus amigos, chama o pessoal para aprender também, para poder viver uma vida santificada. E não esqueça,
não sei se vai estar desse lado ou desse lado, a nossa playlist de todas as nossas aulas. Assiste, se você deixou de ver alguma, vai lá, assiste. Você precisa aprender cada passo do processo da santificação para que você possa ter uma vida vitoriosa em Cristo, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que atrai outras pessoas à salvação de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento com a minha irmã, com o meu irmão, com os nossos alunos aqui, que esse estudo, que esse aprendizado, essa palavra, muito além daquilo que eu trouxe, mas que o seu Espírito vá muito mais profundo no coração de cada um dos alunos que assiste, para que o entendimento possa ser, Senhor, aberto a cada um deles. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor dê sabedoria, revelação e compreensão da sua vontade em cima dessa lição e de todas as outras. Pai, muito obrigado pela sua palavra e por esse momento. Eu te agradeço. No nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos salvou e logo voltará para nos levar a habitar com Ele em glória. Eu agradeço. Amém. Que você tenha uma vida abençoada e santificada ao Senhor.